Boa tarde a todos. Eu sou a Ariane Sanches. Estou desenvolvendo o meu trabalho de mestrado aqui pelo Instituto, sob a orientação da doutora Maria Carmen. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa problemática e mostrar alguns resultados. O meu trabalho é intitulado Validação de marcadores serológicos de malária para triagem de doadores de sangue em áreas não endêmicas do Brasil. E eu vou iniciar falando um pouco sobre a malária para vocês. Bom, a malária é uma doença aguda causada por parasitos do gênero Plasmodium e tem como vetor na natureza as fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles infectadas. No homem, que é o hospedeiro intermediário, o parasito desenvolve um ciclo bem complexo, caracterizado por duas fases. Uma chamada pré-eritrocítica, que acontece nos hepatócitos, e outra chamada eritrocítica, que acontece nas hemácias, e é quando dá início ao paroxismo malárico, desencadeando os sintomas da doença. São 5 as espécies de Plasmodium que podem infectar o homem: o Plasmodium falciparum, o vivax, o ovale, o malari e o knowlese. No Brasil, são 3 as espécies de Plasmodium circulantes, né? Vivax, falciparum e malari, sendo que 87% das infecções ocorrem pelo Plasmodium vivax. E a grande maioria, 98,4% dos casos de malária no Brasil, acontecem na região da Amazônia Legal, que é considerada a área endêmica para a malária no Brasil. Porém, a região extra-amazônica, apesar de considerada não endêmica, também está sujeita à ocorrência de episódios da doença por causa da presença do vetor. São episódios autóctones, né? E através desses dois gráficos, a gente consegue visualizar esses casos. No ano de 2010 e até agosto de 2011, vários casos foram confirmados, casos totais, tá? Importados e autóctones. E vamos chamar a atenção para o estado de São Paulo, que nesses 2 anos registrou o maior número de casos de malária. Com relação à expressão clínica das infecções pelo Plasmodium, ela pode variar desde severa até assintomática, sendo que esses casos assintomáticos representam um desafio nas estratégias de controle da doença e servem também como fonte de transmissão transfusional da malária tanto em áreas endêmicas quanto em áreas não endêmicas. Além do vetor, a transmissão da malária também pode ocorrer através de órgãos transplantados, de agulhas contaminadas, por transmissão vertical e por transfusão sanguínea, que vai ser o nosso enfoque daqui para frente. A malária transfusional pode ocorrer através de diversos produtos do sangue, inclusive hemácias congeladas mesmo após o descongelamento e a lavagem. E esses parasitos podem permanecer estáveis em sangue ou no plasma, em sangue total ou no plasma, por até 18 dias, estando a 4 graus Celsius, e por períodos ainda maiores se eles estiverem congelados. Já foram descritos casos de malária transfusional pelo Plasmodium malari, por exemplo, mesmo após 44 anos da saída do doador de áreas endêmicas. E os doadores envolvidos nesses casos eram invariavelmente semi-imunes, com níveis de parasitemia sempre abaixo do limiar de detecção pelos testes disponíveis. Nos últimos 10 anos, vários casos de malária transfusional foram relatados em diversos países não endêmicos. No Brasil, 4 casos foram relatados, todos no estado de São Paulo, onde portadores assintomáticos com deslocamento por região de Mata Atlântica doaram sangue e resultaram na contaminação dos receptores, levando um deles a óbito por uma infecção pelo Plasmodium malari. A malária tem como diagnóstico, tem como método padrão ouro para o diagnóstico a gota espessa corada por Ginsa. Mas essa técnica é impraticável na triagem de doadores de sangue, principalmente em áreas não endêmicas, porque normalmente as parasitemias são frequentemente muito baixas. Bom, com relação à legislação, o Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos traz com relação à malária essa portaria que diz que para áreas não endêmicas devem ser considerados inaptos para doação aqueles candidatos que relatem ter se deslocado ou que procedam de áreas endêmicas num período inferior a 30 dias.
Se esse período for de 30 dias até 12 meses, é necessário que se faça um teste para pesquisa do plasmódio ou de antígenos plasmodiais. Porém, se o período de deslocamento for superior a 12 meses, esse candidato já volta a estar apto à doação, mesmo sem a realização de qualquer teste de detecção. Porém, no site da Secretaria de Vigilância em Saúde, nós encontramos essa informação, que diz que o período de transmissibilidade de uma pessoa infectada pelo Plasmodium falciparum, por exemplo, é de até 1 ano. Porém, se essa infecção for causada pelo Plasmodium malariae, esse período de transmissibilidade é superior a 3 anos. Então, essa informação confronta a legislação vigente. Já a Organização Mundial da Saúde recomenda que para áreas não endêmicas seja feita uma triagem clínica e epidemiológica juntamente com um teste para pesquisa de anticorpos, como um ensaio imunoenzimático, por exemplo. Então, baseado nesses dados, nós acreditamos que a associação de um teste imunoenzimático, no caso o ELISA, juntamente com a entrevista do doador, seria um método de triagem mais seguro nessas áreas não endêmicas. E para padronizar esse teste, é necessário que nós tenhamos um antígeno que estimule uma resposta humoral logo no início da infecção. Por isso nós escolhemos a MSP1, que é uma proteína de superfície do merozoito, expressa, sintetizada durante a esquizogonia e que está presente em todas as espécies de Plasmodium, sendo um alvo primário do sistema imune do hospedeiro. A MSP1 é sintetizada como um produto único na membrana do merozoito e durante a esquizogonia e a invasão ela sofre processos de clivagem. Esse complexo se desprende desse outro pedaço de 19 kilodaltons que permanece aderido à membrana do merozoito e é carregado para a nova hemácia quando ela é invadida. Essa MSP1-19 é a porção mais imunogênica da molécula e já foi alvo de diversos estudos. O objetivo do nosso trabalho, então, é desenvolver e validar testes imunoenzimáticos com antígenos recombinantes MSP1-19 das 3 espécies que ocorrem no Brasil, com uso potencial na triagem de doadores de sangue em áreas não endêmicas. Como objetivos específicos, nós temos a produção desses antígenos recombinantes, padronizar os testes, o teste ELISA empregando os recombinantes das 3 espécies para pesquisa de anticorpos IgG específicos, validar os testes padronizados e aplicar esses testes em amostras de banco de sangue de áreas não endêmicas para malária. Para cumprir os nossos objetivos, a primeira etapa é a produção das proteínas. Aqui, só para ilustrar, eu trouxe os vetores, onde são clonados, na verdade, a sequência específica da MSP1 de cada espécie, dando origem aos plasmídeos. E através de técnicas de transformação e expansão, utilizando diferentes linhagens de E. coli, nós chegamos ao ponto onde a expressão da proteína é induzida com IPTG. Para lise celular e purificação proteica, nós utilizamos basicamente 2 metodologias na padronização. Uma em condições nativas, onde nós utilizamos a lisozima e o imidazol, e uma segunda em condições desnaturantes, utilizando guanidina e ureia. Para o controle de qualidade dessas proteínas recombinantes, nós realizamos a dosagem proteica, análise em gel SDS-PAGE e reações de imunoglobulina. Após obtidas as proteínas recombinantes, elas são aplicadas como antígeno em um teste ELISA indireto, com conjugado anti-IgG, e são testadas para a padronização de cada recombinante produzido, tempos de lavagens e de incubações. São também construídas curva ROC e o cálculo do cutoff, e as amostras são consideradas reagentes quando apresentam um IR maior ou igual a 1. Para a validação dos testes padronizados, nós produzimos 3 lotes de cada antígeno recombinante e fazemos testes analíticos como sensibilidade, especificidade e reação cruzada, além dos demais parâmetros presentes nesse slide. Bom, nessa apresentação eu vou falar um pouquinho dos resultados, mostrar alguns resultados obtidos com a proteína recombinante de Plasmodium vivax.
Primeiramente, os antígenos foram produzidos. Nós produzimos 2 lotes, um em condições nativas e um em condições desnaturantes. Aqui nós podemos observar as bandas de peso molecular correspondente. E no lote nativo, nós juntamos todas as frações onde a proteína foi eluída e após dosagem, nós obtivemos uma concentração de 943 microgramas por ml. Esses antígenos foram também submetidos a um teste de imunoblote, utilizando um padrão positivo e um padrão negativo. Aqui nós podemos observar as bandas de interesse. E só para ilustrar, eu trouxe os nossos painéis. Nós temos um painel de amostras padrão e um painel de referência, com amostras bem caracterizadas, positivas para as 3 espécies, positivas para outras doenças, além de amostras negativas provenientes do Hemocentro de São Paulo. Essa é a curva ROC do antígeno produzido em condições desnaturantes e em condições nativas, utilizando o painel de referência que eu acabei de apresentar. E esses são os resultados. Com o antígeno produzido em condições desnaturantes, nós obtivemos uma sensibilidade do teste de 98,45% e uma especificidade de 100%. Com o antígeno produzido em condições nativas, a sensibilidade foi de 97,93%, enquanto a especificidade foi de 94%. E após análises estatísticas, nós concluímos que não houve diferença significante entre os 2 lotes produzidos. Foram feitos também estudos de estabilidade, onde nós realizamos uma análise de regressão linear para monitorar a reatividade das amostras no decorrer do tempo. Podemos observar que o antígeno se manteve estável durante o tempo em que foi testado, que foi até o 14º dia. O mesmo comportamento a gente pode observar com os testes de estabilidade da temperatura livre e com os testes de estabilidade de longa duração, com os antígenos mantidos a temperaturas de 4 graus e a menos 20 graus Celsius. O antígeno em condições desnaturantes, 1.310 amostras provenientes de 21 serviços hemoterápicos, e nós obtivemos uma positividade de 1,14%, com um N de 15 amostras positivas. E o IR das amostras reagentes variou de 1,16 até 8,98. E aqui nessa tabela nós distribuímos a positividade de acordo com os municípios, destacando o município A, que das 39 amostras testadas apresentou uma positividade superior a 23%. É isso, essa é a nossa equipe. No Instituto de Medicina Tropical, a doutora Maria Carmen, eu, o doutor Eduardo Milton Ramos Sanches, a doutora Hirogoto e a Fernanda Oliveira, que colabora no nosso trabalho, aluna de iniciação científica. Na SUSEM nós temos a colaboração da doutora Silvia de Santi, e no Banco de Sangue do Hospital Sírio-Libanês, o doutor Silvano Wendel, que foi quem cedeu as amostras de banco de sangue para serem testadas.